Olá, seja bem-vindo ao Neurodiálogos, um podcast que fala sobre neurociência e várias áreas da sociedade. Hoje eu estou aqui especialmente com um neurocientista, biólogo, um neuroeducador, Leandro Bernardi. Leandro, grande prazer te receber. É um grande prazer estar aqui também, neuroeducador, neurofisiologista, né? Eu fico até sem graça de você me apresentando desse jeito, mas estamos aí, vamos discutir um pouquinho que esse campo gigantesco tem, sei lá, milhões de áreas, dá para ficar fazendo aqui ó, uma conversa de dias, né? Sim, primeira coisa que eu quero trazer para o nosso público é o seguinte: às vezes nós ouvimos falar neurociência, às vezes nós ouvimos falar neurociências no plural. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre o termo especificamente que hoje nós vamos conversar? Beleza. Neurociência, na verdade, quando a gente está mencionando esse termo em específico, a gente está falando sobre uma área do conhecimento, não é sobre uma profissão. Então, não é exatamente assim, ser formado em neurociência. Tá, mas neurociência do quê? Porque a gente tem campos de atuações diferentes. Então, eu, por exemplo, sou biólogo e fiz uma especialização, um mestrado na área de neurofisiologia, mas você pode, por exemplo, ser médico e ser um neurologista, ser um psiquiatra, ser um psicólogo que vai estudar a mente. A diferença vai ser o foco do seu estudo das neurociências. Então, para a área da psicologia, eu costumo classificar assim, né? Na área da psicologia, você vai ter ali os estudos da mente. Da mente, muitas vezes, ou às vezes não tanto, integrado ao organismo biológico. Quando a gente pensa num biólogo, num médico, ele já vai estudar mais o indivíduo biológico, integrando esse conhecimento com os estudos da mente também. Então, é um campo gigantesco de estudos que envolve várias áreas, vai envolver, por exemplo, farmácia também, né, para o desenvolvimento de neurofármacos, uma coisa que, infelizmente, está crescendo bastante o uso, né, nesses tempos. Mas a neurociência é isso, é um campo de estudos, dos estudos do cérebro e da mente, e que a gente pode derivar ali várias descobertas, várias outras áreas e várias maneiras de olhar para esse assunto também. Muito legal. Quando a gente fala de neurociência aplicada à educação, nós percebemos que tem, por exemplo, relatos da neurociência que vão dizer assim: olha, se a gente for lá fazer uma coleta de sangue num aluno que está engajado, que ele está em momentos de criatividade, nós vamos perceber que lá no sangue dele tem dopamina. E aí me parece, num primeiro momento, que para o professor, para o educador, saber dessa informação não ajuda muito, porque ele está, tudo bem, o aluno já está engajado, já está criativo, aí o educador vai dizer assim: mas como que eu vou deixar esse aluno nesse estado específico? Ele vai entrar na sala, eu vou dar uma injeção nele dessa substância? Então eu queria que você trouxesse para a gente, primeiro, o que é a dopamina especificamente, que é tão falada, e como esse professor pode sim fazer com que essa substância esteja presente ali no sangue, ali correndo ali nas artérias daquele aluno durante a aula. Perfeito, perfeito. Bom, a dopamina, na verdade, ela é um neurotransmissor, um dos neurotransmissores mais falados, né? A gente tem o livro lá, Nação Dopamina, a gente tem o outro que é. Nossa, agora me fugiu o nome também, mas é do Daniel Lieberman, se não me engano. Também outro livro que tem o nome da dopamina. E a gente tem. E a gente tem, por exemplo, para definir, é um neurotransmissor. E é um neurotransmissor que ele está relacionado à motivação, uma motivação do organismo. Então, se por exemplo você está com fome, pô, você vai levantar, você vai lá no armário, procurar alguma coisa para você comer, na geladeira, enfim, vai cozinhar alguma coisa. O que que acontece? Se você está com fome, você precisa matar essa vontade, né? Matar quem está te matando. Então, se você está ali precisando comer alguma coisa, você vai ter a motivação para levantar e ir buscar por comida. E aí, quando você come alguma coisa, você também tem uma liberação de dopamina, mas você vai ter aí a recompensa de forma geral. Então, a dopamina, ela está junto no que a gente chama de sistema de recompensa. Ela é o principal neurotransmissor que está no nosso sistema de recompensa biológico. E quando a gente está pensando assim, sistema de recompensa, bom, quando eu como um bombom, é óbvio que é prazeroso, né? Ninguém vai comer um bombom e falar assim, pô, nossa, né? Nhé. Só se eu não gostar de chocolate, mas você conhece alguém? Ainda não, ainda não. Pelo menos não. Mas quando a gente está tratando
da parte do ensino, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Porque, claro, para algumas pessoas, sei lá, eu amo matemática, então eu vou ter uma aula lá de trigonometria, vai ser a coisa mais legal do mundo. Mas quem fica super motivado, exceto as pessoas que realmente gostam, que realmente estudam isso, quem fica super motivado de falar sobre o triângulo retângulo, né? Ou para quem não gosta de história, de geografia, de falar, por exemplo, sobre, sei lá, o descobrimento da América. Às vezes você simplesmente não tem tanta motivação para aquilo, porque muitas vezes você não vê literalmente motivo para estudar aquilo. Então, pensando no âmbito da educação em si, na neurociência da educação, quando você olha um estudante, ele está motivado, está criativo, tá fazendo ali as melhores maquetes de todas, um trabalho e tudo mais, essa criança, você precisa mantê-la motivada. É, obviamente é um desafio, mas você precisa mantê-la motivada. Para os outros estudantes que às vezes não veem aquele valor que o estudante que já está super criativo e tudo mais, você precisa motivar aquela criança. Então aí a gente pode incluir diversas estratégias pedagógicas que sirvam de gatilhos. Então a gente precisa parar para pensar assim, poxa, por que eu vou começar uma aula falando diretamente sobre o assunto e não com uma pergunta norteadora, por exemplo, ou com um quiz, para ver às vezes quem já sabe alguma coisa, quem não sabe, curiosidade sobre o assunto, principalmente na biologia, né, que todo mundo fala, aí eu vou puxar sardinha para minha área, mas que a galera fala que é super decoreba, né, aquela coisa que você tem que ficar guardando na cabeça, tem que ficar decorando, e tem muita coisa que precisa estar na memória sim, mas ao mesmo tempo a gente não necessita simplesmente decorar aquilo, a gente pode ver motivo, ver a biologia no dia a dia. Então, por que não começar a aula de uma maneira diferente? Por que não começar a aula de uma maneira diferente? Ou então, quando a gente para pra falar, poxa, eu vou dar uma aula desse jeito aqui, vou dar uma aula desse jeito, não vou falar baixo, não vou colocar entonação, e aí entra até a comunicação, que eu sei que você manja muito mais do que eu, inclusive. Mas quando eu estou me comunicando, a gente precisa também trazer inclusive o acolhimento do estudante em sala de aula. Não dá para a gente ficar ali e falar assim, ó, se você não souber disso, você vai tirar 0 na prova. Poxa, né? Que bom, você está motivando o estudante talvez pelo medo, né? E aí você afasta ele do conteúdo, do contexto da aprendizagem, inclusive. Então, quando a gente fala de dopamina, a ideia de a gente motivar um estudante em sala de aula, seja colocando um quiz, uma atividade diferente, utilizando tecnologias dentro de sala de aula para você apresentar o conteúdo de um jeito diferente. Sei lá, apresentar o conteúdo em forma de infográfico. Pô, já é um negócio diferente do que o slidezão que está aqui, né? Então, só de você fazer isso, você já transforma um pouquinho aquele ambiente. E o problema da motivação muitas vezes não é o estudante. Claro que pode ser, se tiver um estudante muito ansioso, estudante que tem um transtorno depressivo, por exemplo, aí vai ser um desafio maior. Mas muitas vezes o professor ele consegue dar conta disso. E cabe sempre a ele trazer esses estímulos, essa confiança, esse acolhimento, essa atividade diferente, apresentar os conteúdos de uma maneira diferente, cobrar os conteúdos de uma maneira diferente, e assim a gente consegue também ter uma boa injeção de dopamina sem ter que enfiar uma agulha no braço do estudante também, né? Sim. Por um tempo, eu dei algumas palestras sobre música e neurociência. Eu tenho uma formação na área, uma graduação em música. E o que eu dizia sempre para os educadores era o seguinte: vai começar a sua aula, pega uma música de um outro país, uma música africana, por exemplo, fácil de ser cantada ali, com 2 estrofes pequenininhas, e começa a aula trabalhando essa música com seus alunos, com gestos, com animação, ou seja, leva para a sala de aula a sua animação junto com a música, porque a gente sabe que a música é capaz de uma liberação muito grande, gerar uma liberação muito grande de dopamina. Então essa é uma ótima estratégia. Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você citou o termo neurotransmissor. E muita gente pergunta assim, mas qual que é a diferença de hormônio para neurotransmissor? O que você tem para trazer para a gente sobre Olha, isso? tá aí uma boa discussão, mas basicamente um neurotransmissor, ele pode ser até classificado como uma classe de hormônios, só que ele tem algumas propriedades específicas. Ele tem que ser produzido por um neurônio e tem que ter efeito em outro neurônio, inclusive.
tá? Então, é, é basicamente um hormônio produzido por neurônios, que a gente pode classificar isso de forma mais geral. Então a gente pode pensar, sei lá, cortisol. O cortisol é um hormônio do organismo, né? Um hormônio do estresse, inclusive, que a gente pode até discutir sobre estresse e aprendizagem. O cortisol impacta gigantes, de forma gigante, assim, essa questão. Mas o cortisol ele vai ser produzido ali na suprarrenal, né? E ele entra na circulação sanguínea. Ele tem efeitos no neurônio, mas ele não é produzido por um. Então, Uhum. ele é um hormônio. Um hormônio tranquilo, normal ali. A gente tem insulina, produzida pelo pâncreas ali, né? Tem ação também, a gente tem receptores para insulina dentro do nosso cérebro, mas, de novo, é produzido pelo pâncreas, tem efeito, mas é produzido pelo pâncreas. Agora, se a gente para pensar em dopamina, em serotonina, no GABA, a gente pode colocar, sei lá, ocitocina, acetilcolina, essas moléculas, elas são produzidas por neurônios. E sendo produzidas por neurônios, elas vão ter impacto, por exemplo, numa contração muscular, vão ter impacto entre outros neurônios ali, fazendo ativação, fazendo inibição e assim por diante. Então é aí que a gente classifica essa molécula como um neurotransmissor. É basicamente um transmissor de informações entre neurônios ali. Sai de um neurônio, entra em outro e pode ativar ou suprimir a função aí de uma célula. Interessante. Falando aí do cortisol, eu esses dias atendendo um cliente, ele disse assim para mim: João, como eu faço para anular minha produção de cortisol? Aí eu falei: mas você quer ficar dormindo eternamente? Vai virar Branca de Neve agora? Porque às vezes as pessoas pensam que o cortisol ele é maléfico. Na verdade, ele não é maléfico. Ele é maléfico quando a quantidade de cortisol é muito alta, né? E aí você traz, por exemplo, essa questão para a educação. E conta uma coisa: um professor muito bravo, professor muito enérgico, que faz com que esse aluno fique muito atento pelo medo, não atenção pelo prazer ali, pelo medo. A gente pode dizer que esse aluno vai ter disparos maiores de cortisol e isso pode atrapalhar o aprendizado? A gente pode dizer sim, e é realmente assim, quando a gente discute o cortisol, a gente tem a famosa frase, né, de a diferença entre o remédio e o veneno é a concentração, né, a dose. Então, o cortisol é basicamente isso. Se a gente não tem o cortisol ali alinhado durante o dia, por exemplo, a gente não tem um ciclo de sono decente, igual você falou, quer ficar acordado, né, nunca mais quer dormir, né, nunca mais, já começa a musiquinha, né? Mas, se a gente não tem essa regulação de cortisol, a gente não tem, inclusive, reação ao estresse. E, aliás, a reação de estresse, né? Em relação a, por exemplo, você aqui acabou me ameaçando de alguma forma, assim. Aí eu falo, poxa, tá tranquilo. Não, eu preciso reagir ao estresse, caso você tivesse me ameaçado, óbvio, mas eu precisaria reagir a esse estresse, seja correr, seja, né, sair, brigar, enfim, né, a famosa reação de luta ou fuga, o cortisol faz parte dessa reação. E quando a gente está pensando num professor que ele é um professor mais, o famoso professor carrasco, né? O professor que ele é muito bravo, que ele vai trazer que todo mundo sabe assim, que vem aquela noção assim, na prova dele ninguém passa, né? Você fica com medo naquelas aulas. E você fica com medo naquelas aulas e o medo ele próprio já te deixa num negócio assim, eu vou correr? Eu vou. O que eu faço? O que eu faço? E a gente pode estar atento, porque quando a gente está com medo, no meio de uma floresta, não sei se você já acampou, mas se você está no meio de uma floresta acampando, você ouve qualquer barulho de noite ali, na primeira vez que você está indo, você fala, tá, o que é isso? Qual que é a chance de eu ser uma onça vindo me caçar aqui dentro da minha barraca? Ou então um galinho raspando na barraca? Você fica atento a todo o ambiente à sua volta. E tudo isso, toda essa atenção permite que você guarde informações, né? Então, sei lá, esse tipo de barulho eu já entendi que é um galinho raspando na minha barraca, tá tranquilo. Só que, no momento em que eu me sinto ameaçado em sala de aula, que eu não me sinto acolhido, que eu não tô num ambiente que eu me sinto seguro, o que que acontece? Qualquer, qualquer estímulo se torna uma ameaça. E quando qualquer estímulo se torna uma ameaça, eu tenho essa reação de estresse rolando no meu organismo de uma forma muito frequente.
E quando a reação de estresse está de forma muito frequente ali, a gente tem sim disparos de cortisol, que, claro, a depender da vida da criança pessoal também, a gente não pode, a criança, do adolescente, enfim, a gente não pode dizer que é só a aula, mas quando a gente analisa ali essas crianças numa aula de um professor que é mais carrasco, a gente pode dizer sim que ele vai estar numa reação ali, que ele vai estar com um pouquinho mais de cortisol, que ele vai estar com uma noradrenalina ali um pouquinho mais elevada também. E aí a gente já tem alguns indícios de que ele está passando por um estressezinho um pouquinho maior. E, e quando a gente tem, né, por exemplo, cortisol em grande quantidade por muito tempo, o que ele pode fazer, uma das primeiras coisas que ele faz, na verdade, é afetar o hipocampo. E afetando o hipocampo, para quem aí, né, talvez já tenha ouvido falar sobre essa estrutura do cérebro, assim, é o principal ponto para formação de memória. Se você tem o hipocampo sendo afetado, você pode ou ter problema para recuperar a memória, então você pode ter mais brancos. No momento de estresse, você vê que você fica meio esquecido. Não consegue guardar muito bem as coisas, não consegue lembrar direito das coisas. Por quê? É um dos efeitos. Num estresse prolongado ali, sei lá, mais de um mês, né? 2 meses, naquele ritmo que não é muito legal. E para a criança pode ser que isso aconteça também. Ela vai ter problemas na formação de memória, apesar de ela estar atenta. E a gente sabe que a atenção também ela é a porta de entrada para as informações. Se eu não estou atento ao que você está me falando, você me pergunta abacaxi, eu respondo maçã. Então, a gente sabe que é a porta de entrada, mas mesmo estando atento, eu tenho outros mecanismos que me façam ali não conseguir guardar aquela informação também. É interessante como o aprendizado, né, ele está envolvido com várias áreas, né? Se a gente pensar só o que a gente já conversou, nós vamos dizer que o aluno precisa se sentir tranquilo dentro da sala de aula, porque para que esse cortisol não aumente muito, para que ele não se sinta ali Sim, em modo fuga ou luta, né? A gente percebe que o aluno precisa se sentir motivado, então ter sim uma quantidade boa de dopamina que sim. o motive ao aprendizado. E o aluno também precisa ter uma quantidade de ocitocina, né, que é esse neurotransmissor que está envolvido aí com essa questão do bem-estar, da segurança pessoal. É esse conjunto? Ou tem mais algo aí que a gente pode acrescentar? Até tem mais coisa. A gente vê, por exemplo, uma coisa que você falou ali, né? Que você mencionou, mas que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que é a emoção. O que é a gente tentar aprender alguma coisa sem emoção? Se a motivação claro, né? Ela vai facilitar algumas coisas, vai. Mas se a gente parar para pensar assim, tá, eu sinto medo ou eu tô eufórico, né? Um exemplo que eu sempre dou em aula, inclusive, é quando a gente tenta dar aula para as crianças depois de voltarem da educação física. Você não consegue minimamente explicar. A galera tá falando alto, tá querendo conversar, tá ali com a energia toda. Então, as emoções, elas têm um impacto muito grande. Se eu tô feliz, tranquilo, me sinto acolhido também, tenho ali, né, os hormônios e neurotransmissores que me façam sentir ali mais na paz dentro de uma sala de aula, a gente tem um ambiente que propicie mais aprendizagem do que um ambiente que seja ali do professor que é muito bravo, no ambiente de prova, por exemplo, né, que fica aquela tensão assim pairando no ar pela sala. Então, a gente tem ali uma questão de as emoções elas vão servir como desencadeadoras de reações que vão envolver todos os neurotransmissores que você falou, todos os hormônios que você falou aí também, e que elas precisam ser mencionadas. Não existe aprendizagem sem emoção. Tanto que todo mundo, tenho certeza, tem na memória aquele professor que deu uma bronca muito pesada nela, ao mesmo tempo tem na memória o professor que contava umas piadas, às vezes sem noção no meio da aula, mas que a pessoa dava muita risada. Então eu ainda às vezes tenho crise de riso lembrando de um professor meu do cursinho que do nada ele soltou. Eu tenho um certo problema com grito, assim, uns gritos aleatórios eu dou risada. Eu tenho, né, esse distúrbio de personalidade. Mas eu lembro até hoje, ele estava ensinando sobre ligações químicas
e ligação molecular, inclusive, e que ele simplesmente ligação covalente, falei errado, é isso que dá tentar entrar nas áreas que a gente não manja muito, mas ligação covalente, e ele deu um berro falando que um átomo ia roubar o elétron do outro. Eu lembro até hoje disso, e às vezes eu dou risada, sim, mas uma risada profunda disso. Então a gente guarda esses momentos positivos do mesmo jeito que a gente guarda momentos negativos. Até hoje eu lembro da tensão e da música que eu estava ouvindo, você bem que sei que mencionou de música, da música que eu estava ouvindo quando eu fui fazer meu vestibular. Então, assim, é um negócio que realmente marca a gente e as emoções elas estão envolvidas nisso, na formação de memória, na atenção. Se eu estou extremamente ansioso, pensando que eu tirei na primeira aula você recebe uma nota ruim. Se você fica pensando que você vai chegar em casa e vai tomar bronca, para onde está a sua atenção? Está lá em casa. Está na sua ansiedade de pensar no futuro do que vai acontecer lá na sua casa quando você chegar com uma nota ruim, que pode nem se concretizar. E cadê a sua atenção no momento? No momento da sala de aula, no momento que é mais necessário. Se perdeu. Então, se a gente fala de aprendizagem, de ensino, de educação, sem falar de emoção, a gente está tendo uma discussão que está completamente incompleta. Está muito incompleta. A gente precisa desse aspecto e dessa outra visão também. Muito legal. Cara, vamos falar de tecnologia. Olha só, uma criança pequena aí, com 3, 4 anos, até menos que isso, já tem acesso, por exemplo, a um tablet, onde ela aprende de uma forma prazerosa. Então, por exemplo, ela vê a foto de um elefante, ela bate a mãozinha em cima da bolinha do elefante, aí já sai uma narração sobre como é o elefante, ela vê o elefante andando, ela ouve o som do elefante. Esse tipo de tecnologia hoje que nós temos, que atende a essa expectativa de forma bem rápida, ou seja, podemos dizer que nós temos disparos de dopamina assim, ó, rapidamente. Isso vai prejudicar depois a sala de aula tradicional, onde o professor. Eu sempre digo isso, né? Você está fazendo um jogo de videogame que a molecada adora. Quando você vence uma etapa, imediatamente o cenário muda e você já ganha as gratificações ali. Porque muda tudo. Eu lembro quando eu jogava, você vencia ali uma fase. Cara, às vezes você era resiliente, você subia ali no alto do morro, ficava tentando matar o bicho te matava. Às vezes você subia 100 vezes ali para descobrir. Olha só, parece o aluno perfeito, né? E aí, quando você consegue, você sabe que vai mudar a fase e que tudo vai ser diferente. Aí a minha brincadeira é, dentro da sala de aula, você fica ali aprendendo uma aula de matemática, eu adoro matemática, não quero falar mal não, mas você está ali na aula de matemática, aí vem a prova, você já está nervoso para fazer a prova, Sim. ou seja, mudança de fase. Só que é uma mudança de fase que às vezes você vai saber o resultado ali uma semana. Sim. Então você acha que a tecnologia, o efeito dessa tecnologia em crianças já pequenas pode atrapalhar assim, esse prazer que a gente fala dentro da sala de aula? Eu não só diria que pode, como eu já diria que já está atrapalhando, na verdade. Porque quando a gente para pensar no que essa gratificação instantânea ela gera um negócio de tipo, poxa, se eu tô ali brincando com o elefante, eu quero aprender sobre o elefante, eu quero aprender sobre a girafa, e eu entendo o som que o elefante faz, eu vou num zoológico e consigo ver um elefante, às vezes num circo, que não tem mais muito circo com animal, né? Mas antigamente tinha, eu vejo um elefante brincando com uma bola num circo e assim por diante. Olha só, eu mudei os cenários aqui. Se eu preciso ir até um circo para ver ali aquele elefante brincando com a bola, agora eu posso ver ele numa tela sem me movimentar, sem ter que muitas vezes encontrar com um palhaço, eu tenho medo de palhaço, não sei, né? É muito mais legal. É muito mais legal, é muito mais interativo. Eu vejo aquilo na hora. Eu estou com curiosidade e eu mato essa curiosidade ali naquele momento. Um Google e pronto. Só que a gente tem alguns efeitos, que são os seguintes: eu tenho a motivação, eu busco aquela informação, eu encontro de forma extremamente rápida e pronto, acabou. Acabou meu ciclo. Agora eu preciso buscar outra coisa e que eu vou me motivar, buscar outra coisa e vai acabar o ciclo praticamente na mesma velocidade. Quando a gente está pensando no ensino de matemática, no ensino de física e química, que a gente
querendo ou não, não falando mal das matérias, até porque eu adorava, mas são as matérias que a galera mais tem dificuldade. A gente precisa ter isso em mente também, como educadores, até porque eu sou da área das ciências da natureza, que engloba física e química. Então, quando a gente está pensando nessas matérias, ou para você entender, por exemplo, um texto de filosofia, uma filosofia da mais fina possível ali, é difícil, você tem que ler uma vez, aí você vai olhar e falar, não é possível que eu não estou entendendo o negócio. Você lê de novo, né? Igual o Clóvis de Barros fala, o teu brio, né? De entender aquilo. Quando a gente fala para. Quando a gente está tentando entender uma equação, como é que funciona, onde aplica, como é que são as regras do triângulo, igual eu mencionei, eu tô com um triângulo na cabeça. Como é que são as regras de um conteúdo, como é que resolve exercício daquilo, isso demora. E só o fato disso demorar já torna a competição do professor com a rede social, do professor com o mecanismo de busca da internet, muito desigual. Porque o professor ele não consegue chegar para você, ó, João, a partir de agora você sabe lutar com Kung Fu, igual no Matrix. Eu vou injetar ali a agulha ali no seu cérebro, você vai aprender com Kung Fu em 1 minuto. A gente não consegue fazer isso. Agora, quando a gente está analisando a busca da rede social, a gente consegue pegar qualquer informação rápida. E aí, esse ciclo de motivação extremamente rápido faz com que o estudante ele tenha momentos de atenção menores. Eu estou atento apenas enquanto eu estou prestando atenção naquilo que eu quero aprender. Fora daquilo, já não tem mais motivação nenhuma. E dentro da sala de aula, como o processo já é mais lento, vem aquela coisa, às vezes a gente não gosta tanto assim do professor, e já tem aquele mal-estar do professor e assim por diante. Tem o conteúdo que não é do mais agradável, e falo disso até para biologia, né? Tem áreas que eu odeio da biologia, assim, e estudei na faculdade, mas assim, né? A gente sabe que tem esse tipo de dificuldade. E quando a gente para pensar nisso, a gente vai perdendo cada vez mais a atenção dos nossos estudantes porque eles estão acostumados com a recompensa rápida. Não vai ser aquela coisa de eu vou tentar passar desse exercício, resolver esse exercício e acertar esse exercício compreendendo o que eu fiz, né? Eu vou conseguir passar dessa fase para ir para o exercício mais difícil. Eu não vou ter isso. Eu vou errar, eu vou falar, poxa, mas eu não gosto desse conteúdo. Como é que faz? Chat, me ajuda aí. E aí eu já consigo resolver o exercício, mas eu não entendi aquele conteúdo. Eu tenho a sensação de que eu consegui compreender porque eu obtive uma resposta, mas eu não formulei a resposta da minha cabeça. Eu não tive a interação entre os neurônios que é, eu diria, essencial, na verdade, para que a gente possa aprender alguma coisa. Porque você fala de um conteúdo, você traz um tópico para a gente conversar, eu te dou uma resposta, eu não tinha falado nada de música, e você mencionou a música. Por quê? Porque aquilo que eu falei te trouxe uma ideia, você trabalhou aquele conteúdo, linkou com as experiências prévias que você tinha, e a partir disso você formulou uma ideia, e trouxe uma pergunta, trouxe um novo tópico. Isso é aprendizagem. Aprendizagem é fazer esse tipo de conexões. E se eu estou estudando um conteúdo, eu não tenho esse tipo de conexão, porque eu estou obtendo apenas respostas rápidas, porque eu estou focado em ter um conteúdo rápido e pesquisando aquilo na hora que eu quero, eu perco esse brio de tentar entender as coisas, de procurar por respostas que sejam mais profundas, que demorem a ser chegadas. Eu dei esse exemplo em aula, inclusive. Eu acho que eu passei 1 mês, não sei se você conhece God of War, o jogo. Eu tentei 1 mês matar, quem já jogou sabe, a última Valkyria daquele jogo. Eu fiquei 1 mês tentando matar, jogando assim, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Por que que eu faço isso no jogo? Que o jogo me traz essa recompensa. Me traz essa gratificação. Eu ganhei uma conquista por ter matado a Valkyrie, entendeu? O Sim. que significa uma conquista dentro do ambiente dos games, assim, né? É um status. Mas, para minha vida, só significa que eu derrotei a Valkyrie. Agora, quando a gente está falando de um conteúdo, de compreender, por exemplo, no meu mestrado, né, de a gente ir se aprofundando num conteúdo, de a gente conseguir explicar os nossos resultados de forma que a galera da banca de defesa vai conseguir entender aquilo e ao mesmo tempo a gente conseguir debater
Tudo isso é aquisição de conhecimento profundo. É você estudar, é você criar conexão, é você ir mais a fundo naquilo e você não tem respostas prontas. Quando você está pensando num TCC, numa dissertação, num relatório, você não tem respostas prontas. Às vezes, a construção de uma tarefa, ela é feita justamente para criar alguns tipos de conexões. E todas essas conexões, elas não vêm prontas na nossa cabeça. A gente precisa forçar. E mesmo que a gente construa uma conexão, às vezes ela vai se dissipar daqui uns 3, 4 dias. Se a gente refortalece isso, conversando sobre um assunto, ahn, lendo sobre aquilo de novo, tentando conectar isso com algo que a gente aprendeu de novo, que a gente aprendeu novo, aí a gente vai trazendo uma memória de longa duração para aquele conteúdo. E as respostas prontas, elas vêm direto, vêm mastigadas, e quando vêm mastigadas, a gente também não. A gente vai ler, responder, acertar, ter a gratificação, mas cadê o trabalho com o conteúdo? E é essa questão que quando a gente entra para falar sobre inteligência artificial, por exemplo, dentro de sala de aula, quando a gente entra para falar sobre rede social também, poxa, você pega o seu celular agora, você vai abrir o vídeo, você vai abrir o Instagram, com certeza vai ter um Instagram, um TikTok, sei lá, com certeza vai ter um vídeo legal que você vai gostar de ver. Um vídeo de um gatinho fofo, um vídeo do palestrante que você mais gosta, ou, enfim, alguma ideia que você goste. E aí você entra ali, você tem a sua gratificação e já passa para o próximo. A sua atenção, ela se torna um período de, quê? 2 segundos? Que é o prazo que você tem para decidir se você passa o vídeo ou se você mantém o vídeo. Se o influencer, se a pessoa comunicadora, ela não tá, ela não conseguir te prender nos primeiros 2 segundos do vídeo, você vai pular aquilo. Esse é o seu momento de atenção plena, assim. E depois os vídeos do Instagram, eles vão ter o quê? 2 minutos, quando a gente tem paciência para finalizar isso. Como é que a gente vai prestar atenção numa aula de 45, de 50 depois? Sim. Cara, você sabe que você falou sobre filosofia? E eu tenho um filho muito interessado em estudo, e ele é interessado em estudo desde moleque pequeno, assim. Isso é bem E, positivo. e um dia ele falou assim para mim, pai, como que eu faço para desenvolver minha inteligência? Olha que doida pergunta, como que eu faço? E aí eu falei assim, cara, sabe o pessoal que vai para academia e que ele fica malhando ali os músculos para desenvolver o braço, a perna, o peitoral? Você pode desenvolver o seu cérebro lendo filosofia, mas não necessariamente pegar um livro de filosofia. Isso vale para você que está nos assistindo aqui também. Você pode pegar 2 parágrafos de filosofia, pega lá Immanuel Kant, Nietzsche. Kant às vezes é pesado até demais, mas pega ali um Nietzsche, 2 parágrafos. E fica, como você disse, fica voltando para entender o que acontece ali. Mesmo porque você não precisa entender o todo que ele está querendo dizer, você não precisa ler o livro. Você precisa de 2 parágrafos, Sim. 5 a 10 minutos por dia, para desenvolver sua capacidade cognitiva. Cara, eu fiz isso na minha vida, lendo poesia. Eu era um moleque romântico desde pequeno, né? Então eu lia, meu pai tinha um livro de antologia poética de Vinícius de Moraes, que não é fácil ali. E o que eu fazia? Eu pegava, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu lia, eu gostava do som das palavras, mas eu não entendia o que estava ali. Então eu li um parágrafo e aí eu pegava um dicionário, meu pai me deu um dicionário, ainda físico, né? E aí eu ia anotando o sentido das palavras. Às vezes o próprio dicionário me dava uma palavra que eu também não conhecia, aí ia perguntar para o meu pai o que era aquilo. Aí eu relia, trocando na mente aquelas palavras para entender aquele contexto. E eu me lembro que com 10 anos de idade, eu escrevia poesias do Vinícius de Moraes para as menininhas do colégio. E elas deviam achar que eu era um doido, né? Porque ninguém entendia nada. Então, assim, o seu olhar são lagos profundos. Eu acho que a menina de 10 anos, eu li aqui e falei assim, cara, esse cara deve ser um pirata. Quero falar com você, já que você trouxe essa questão de redes sociais, a gente trouxe essa questão da tecnologia. Uso do celular, cara, assunto super polêmico. Esses dias eu vi alguém ali comentando uma notícia numa sala de aula onde aconteceu uma agressão, brigas. A sala ficou transtornada. E aí uma professora disse assim: foi porque nós tiramos o celular deles. Então, assim,
Você acha que a gente já está nesse ponto de desequilibrar quimicamente alunos quando eles não têm acesso ao celular dentro da sala de aula? Eu acho. Aí, assim, é uma opinião, claro, baseada nos estudos que eu tenho feito para discutir sobre esse assunto, na verdade. Que é, a gente está ficando sim dependente do celular. E como é que a gente prova isso? Para você, você já chegou a pegar o seu celular, olhar para ele, você desbloqueou, do nada você se vê com o Instagram aberto, com o TikTok aberto, com alguma outra rede social e você não lembra o que você foi fazer? Provavelmente a resposta é sim. Isso vale para mim, isso vale para você, provavelmente, isso vale para praticamente todo A mundo. pessoa vai no banheiro, tá no Exato. meio do caminho, aí um monte de gente vai se identificar, aí. Tá no meio do caminho, fala assim, putz, esqueci do celular. Aí volta para pegar o celular para depois ir pro Volta, banheiro. exato. Então, a gente já tá. E olha só que coisa doida, né? Quando a gente vai debater dependência, por exemplo, dependência de drogas, tá? Outro assunto, claro, polêmico, mas quando que eu sei que eu tô dependente de drogas? Se a gente pega uma possível definição de dependência, é quando a gente mantém o uso de algo que a gente sabe que não é muito bom, que causa prejuízo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue parar. Se a gente parar para analisar, você vai num bar, você vai numa sorveteria, num ambiente que deveria ser um ambiente social. Você olha para o lado, tem uma mesa com 3 pessoas ali, tem uma mesa com 4 pessoas aqui desse lado, tem uma mesa com um casal. Quantas pessoas vão estar no celular? Quase todas. Quase todas. Por quê? Quem não está no celular se sente, fala, pô, mas não vou ficar sozinho aqui. Pega o celular também para fazer alguma coisa. Tem gente que tá junto, não tá conversando e tá trocando, tá conversando por meme. Ah, eu te mandei um agora, olha aí. E assim, é uma maneira, vamos ser justos, é uma maneira de a gente poder, ah, de a gente poder trocar ali informações, né? Ou trocar cultura, porque meme é cultura. Agora, cadê a interação social em si? Cadê a conversa? De novo, a conversa, a conversa ela demora para ter algum. Às vezes a conversa não tem ali um ponto mágico que vai te trazer uma iluminação gigantesca. Muitas vezes a conversa ela pode ser protocolar. E se a conversa é protocolar, ela pode ser chata. Só que você precisa fazer aquilo ali para desenvolver suas habilidades de comunicação, para você conseguir se expressar melhor, para você conseguir entender o outro melhor. Eu tô olhando para você, não tô olhando para você aqui, mas se eu tô conversando com alguém, a pessoa faz uma cara de dúvida, fala, poxa, o que eu falei aqui acho que ou não pegou bem, ou então a pessoa não entendeu. Tipo os poemas que você escrevia. Então, né, a gente tem a gente tem uma troca muito legal quando a gente está no ambiente social. Só que as pessoas não têm mais. Então, a proibição de celulares dentro das escolas que rolou em janeiro de 2025, a gente já nos primeiros meses já teve um certo benefício em relação a isso. E agora a gente está tendo cada vez mais notícias de pessoas burlando essa proibição. E por quê? Porque a galera no intervalo não se comunicava mais. A escola é um ambiente em que você é jovem, o seu cérebro não está pronto, não está maduro, você precisa desenvolver habilidades, inclusive habilidades sociais. E habilidade social não é apresentar só um trabalho. Saber falar em público é uma das habilidades. Mas você precisa saber se comunicar, inclusive com aquele amiguinho com aquela pessoa, coleguinha que talvez não seja ali muito do seu feitio. Agora, a gente fica no celular, no nosso grupinho, na nossa bolha da internet. E estando nessa nossa bolha, estando nesse nosso mundinho, a gente se isola. E a gente tem um prejuízo social. Tem gente que está falando, e quem usa muito celular já deve ter percebido isso, que fala, eu não tenho tempo de nada. Será? Será que não tem tempo de nada? Ou será que você está utilizando o seu tempo com uma coisa que faz o tempo voar? Ah, eu vou dar só uma olhadinha no Instagram ali, João, rapidinho. Aí vai ver, vai ter acabado já o tempo aqui que a gente tem. Então, essas questões a gente pode colocar como uma dependência dos celulares, do uso de redes principalmente.
mas uma dependência do uso de celular. Uma pessoa sem celular é uma pessoa perdida, não sabe voltar para casa, não sabe fazer nada. Tudo bem, eu não sei me localizar em São Paulo, mas pelo menos aqui, né, e tudo mais, eu consigo entender pelo menos um caminho e tudo mais. Eu não exatamente preciso do GPS, mas facilita muito. Então, para algumas coisas é positivo, para outras vai causar um prejuízo. Mas a gente é dependente. E se a gente é dependente, a gente pode ter síndrome de abstinência também. Se eu estou muito longe das redes sociais, um dos primeiros quesitos aí, um dos primeiros checks da síndrome de abstinência é a irritabilidade. Então, os alunos que estão ficando muito irritados dentro de sala de aula, os alunos que estão com pouca atenção, com desmotivação também dentro de sala de aula, ou em qualquer ambiente em que ela esteja impossibilitada de pegar aquele celular, isso pode sim caracterizar uma dependência. E aí, por conta disso, a gente pode sim estar chegando nesse limiar, nesse limite de falar que a galera está ficando mais raivosa, mais irritadiça, e por isso está brigando mais com quem tenta tirar aquele domo de prazer ali dela, que é o celular. Então, isso complica muito a vida das crianças, de certa forma, e complica muito também a nossa atuação como educador também. Sim, faz muito sentido isso. Você trouxe o assunto abstinência, vamos trazer um assunto bem crítico dentro da área da educação, que é a questão do uso de drogas. O que eu quero trazer para você especificamente uma pergunta, principalmente pela sua especialidade em neurofisiologia, talvez você seja o cara para dar essa resposta de forma. A gente tem alguns neurocientistas, inclusive tem um brasileiro que admiro muito, que é o Siddhartha Ribeiro, que quando ele é questionado sobre o uso de cannabis, ele vai dizer assim, cannabis é droga para adulto. Sim. Então, até essa questão de liberação ou não liberação, parece ser um problema técnico, porque a partir do momento que está liberado, fica mais fácil o acesso, e adolescentes, crianças, adolescentes, podem fazer uso dela. A minha pergunta é o seguinte, nesse primeiro processo, o porquê que é tão maléfico para a saúde, para esse adolescente que está nessa fase de aprendizagem, fase de formação cerebral, por que que para ele é tão maléfico e por que que depois do cara lá, sei lá, depois dos 25, 30, 40, isso já diminui? É lógico que nós não estamos falando que o vício vai ser mal Sim, para todos, né? óbvio. Mas por que que nessa faixa de idade é tão perigoso o uso, por exemplo, de uma droga como o cannabis? Quando a gente pensa na cannabis, na verdade eu vou fazer um paralelo com qualquer droga, o álcool também, ou drogas mais pesadas, sei lá, pensando em cocaína, ou às vezes até o cigarro. Vamos pensar em drogas legais, álcool e cigarro. Ambas têm potencial de causar dependência, simples assim. O álcool, ele é um depressor gigantesco, assim, né? Maravilhoso do sistema nervoso, tanto que quanto mais você bebe, mais o pé vai ficando bambo, você já vai perdendo equilíbrio, perde o discernimento, começa a falar coisas às vezes, né? E o cigarro, ele não vai ser um depressor, mas ele vai ter a nicotina ali, que também é uma molécula que vai causar uma ativação muito prazerosa do nosso cérebro também. Só que quando você é adolescente, o principal paralelo que eu faço é, primeiro, você está com o cérebro em desenvolvimento. Se você for criança, pior ainda. Mas adolescente até os 16 anos, que é a idade que já começa a querer, às vezes, aparecer um pouquinho mais, que já está num grupinho social que tem um uso de algumas substâncias e que também não dá para criminalizar, né? Mas beleza, você, sei lá, sempre tem aquele tio que dava cerveja pra você de vez em quando no churrasco. Isso não faz mal. Isso não faz mal. Você tá tomando, sei lá, um dia, um pouquinho. Ninguém vai te dar assim, um fardo pra você tomar com 15, 16 anos de idade. Agora, você não tem essa parte anterior aqui, o córtex pré-frontal, você não tem ele bem desenvolvido para você entender exatamente o que é certo e o que é errado. É um dos motivos de a gente poder falar que adolescente não pensa direito para fazer as coisas. E toma umas decisões que são completamente equivocadas. Ah, eu vou subir ali porque é super seguro. Aí você vê o negócio ali, é o cara andando numa corda bamba no meio de um canyon. E a gente sabe que você tem uma habilidade para isso, dá para fazer, mas que não é seguro. Exatamente, você não tem a cordinha de segurança ali e tudo mais. Então,
cabe aqui uma questão de a gente problematizar, claro, o uso da droga, mas e que causa dependência, igual você falou, em qualquer idade. A gente tem muito alcoólatra de 40, 50 anos de idade. A gente tem muitas pessoas que são viciadas em cigarro. Agora, ficar usando vape, ficar usando cannabis, ficar bebendo muito, quando você é adolescente, você vai, no momento que você está com o cérebro em desenvolvimento, você vai modificando os estímulos que esse cérebro está recebendo. Podem ser estímulos mais depressores, a gente sabe que a cannabis ela estimula algumas regiões, mas também deprime outras, tanto que a pessoa vai ficar mais lerda, vai ficar da paz, né? Tem aquele estereótipo do uso da cannabis. O álcool vai trazer essa depressão, e você, além de tudo, não tem o discernimento necessário para saber exatamente, às vezes, o que aquilo está causando com você. Uma outra, que, assim, eu não sei nem dizer se é uma droga em si, mas cogumelo, psilocibina. Sim. Quando a gente está pensando no uso de cogumelo, poxa, eu não sei exatamente o que o cogumelo causa, o que aquele negócio vai causar, mas eu tenho discernimento para falar, se algum dia eu quiser usar, eu vou pesquisar, vou ver que tipo de efeito colateral pode me dar, para não ficar preocupado, entrar numa bad, não sei, eu realmente não sei como é que é. Agora, uma adolescente muitas vezes não tem esse discernimento de pensar, ele vai na onda da galera. E aí, um ponto que você falou também, e aí acho que a gente até sai um pouquinho do assunto, mas que eu acho importante mencionar é, se a gente libera o uso, a gente pode regulamentar o uso. E o fato de regulamentar o uso, tem adolescente que bebe. Tem adolescente que compra bebida, tem um RG falso, um documento falso, consegue comprar. A cannabis vai ter esse efeito também. Provavelmente vai ter pessoas que burlam, mas ao mesmo tempo vai ser regulado, vai saber de onde vem, vai ter um controle de qualidade talvez um pouquinho maior. Então, tem essa questão que a gente pode trazer para discussão, mas o pior do uso da droga em adolescentes, quando o pré-frontal, e por que o Siddhartha falou dos 25 anos? Concordo plenamente, que é quando amadurece. Tanto que o seguro de carro fica mais barato depois dos 25 anos de idade. Sim. Pronto, só com isso a gente já consegue também discutir esses assuntos. Então, para adolescente, nenhuma droga vai fazer bem, nem as legalizadas, nem as que não são legalizadas. Por isso que é a partir dos 18, que daí, teoricamente, a pessoa tem um pouquinho mais de discernimento para fazer É isso. interessante que o seguro de carro ele vai na contramão do plano de saúde, né? Exato. Seguro de carro, quanto mais velho, mais barato. Exato. O plano de saúde, quanto mais velho, mais caro. E o problema é quando você cuida da sua saúde, cara, no meu caso, eu tenho 54 anos. Meu plano de saúde é caríssimo. Eu falo, cara, mas não uso o hospital, não fico doente, mas pago uma Paga um fortuna absurdo. de plano de saúde. Você sabe, citando o Siddhartha, agora não Siddhartha Ribeiro, mas falando sobre o príncipe Siddhartha, que depois vai ser conhecido como Buda, ele tem uma frase muito interessante, cara, que ele diz assim, ó, o homem que se entrega aos prazeres carnais se assemelha ao louco que lambe mel na lâmina de uma faca afiada. Olha só que interessante. Olha só, vamos trazer agora um outro ponto aqui para a gente conversar. Quero falar sobre IA, inteligência artificial. Maravilha. O quanto isso, nós estivemos juntos até num programa Neurociência e Inteligência Artificial, estamos juntos numa pós-graduação de Neurociência, Comportamento e Inteligência Artificial, né? Trabalhamos ali na mesma equipe. Cara, quais são os reais benefícios da IA para a educação e aonde a IA pode sim ser maléfica dentro da educação? Maravilha. Eu vou começar com os pontos negativos, porque assim, eu prefiro já apresentar tudo para daí a gente ir num contraponto. Sim. Que é, a IA ela vai trazer as mesmas respostas prontas do que eu mencionei ali de uma simples pesquisa no Google. E que só a pesquisa no Google, ela já era ruim. A gente já percebeu que desde os primórdios ali, 2002, 2005, por aí, que nem se imaginava que fosse chegar uma inteligência artificial que ia te dar um relatório completo sobre alguma coisa que você pede para ela. A gente já vê que a aprendizagem ela vem se deteriorando um pouquinho. Porque quando você pesquisa as coisas num livro, por exemplo, quem sabe que quem hoje em dia, que nunca pegou mesmo um livro, foi estudar, sabe que existe um negócio chamado índice remissivo.
que você, pô, quer ver um conceito, você procura ali na página onde ele tá, você acha o capítulo, beleza, dá uma lidinha naquela página. Você não vai pegar exatamente aquele negócio, aquela frase, sem entender um contexto. Você vai ler aquela página. Você vai ler e, às vezes, poxa, li essa página, mas não fez muito sentido. Acho que eu vou ter que voltar um pouquinho para trás. Agora não. O Google surgiu ali, o mecanismo de pesquisa, maravilha, ok. Revolucionou o uso da internet, ok, maravilha. Só que ainda assim, tudo que você perguntava pro Google era câncer. Né? Tinha esse meme há uns anos atrás. Tudo que você perguntava pro Google era câncer. Então você precisava olhar talvez o primeiro link, o segundo, o terceiro, para você tirar uma conclusão daquilo. E tinha, a mesma coisa que eu mencionei um pouquinho antes, tinha aquele processamento de informação no seu cérebro. Você conseguia analisar aquelas informações e criar um outro conteúdo. A IA não, ela te dá a resposta pronta. A resposta pronta. E tem o grande problema que pega muito mal para IA, diferente da gente. Se você me perguntar alguma coisa, eu falar, poxa, eu não sei. Você não vai me expulsar daqui porque eu não sei um ponto. Poxa, ninguém sabe de tudo, principalmente hoje em dia. A IA também não. Só que pega muito mal para a IA falar, eu não sei essa resposta, então ela pode inventar. Um grande neurocientista brasileiro que a gente tem também, que é o Miguel Nicoleles, ele traz essa ideia de que as IAs alucinam. E é realmente uma palavra que pode ser utilizada. Ela alucina, ela inventa coisa. Se você pede referência para um trabalho, ela vai te dar, às vezes, o DOI do estudo científico, que é de outra coisa, citando pessoas que nem existem, com um texto ali, um título que não serve. Então, e aí você abre lá, sei lá, eu fui tentar fazer uma pesquisa de referência pelo ChatGPT para testar ali e tudo mais, que eu comecei a usar o ChatGPT, sendo bem sincero, ano passado. Fui começar a tentar fazer uma pesquisa, uma busca por referência, e pesquisando sobre neurofisiologia, ele me entregou um artigo científico sobre pressão alta, e que não tinha nada a ver com neuro. E ele inventou, e ele citou dois cientistas ali, colocou o link da publicação, mas a publicação era completamente diferente. Então, a IA alucina. E no contexto da educação, por que eu sei que ela alucina? Porque eu vou ter um senso crítico, eu sou cético, acho que até não dá mais, então eu não vou acreditar em toda a informação que me colocam ali e tudo mais, eu vou fazer um teste. Agora, um adolescente, ele muitas vezes não tem conhecimento nem discernimento para olhar para a informação e falar: será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui está 100% correto? Então pode ser uma informação pronta e uma informação que está errada também. E, de novo, a gente teve até um caso de uma professora que ela fez um texto, colocou ali em letra branca, para os estudantes não verem, em letra branca no arquivo que ela mandou, coloque uma frase que envolva banana. E aí a criança jogava aquele negócio no chat GPT e fala, quero uma redação sobre isso. E tinha a frase com banana lá, uma frase nada a ver. E assim a professora percebia quem tinha usado IA ou não. Então, a gente tá com um uso que é o uso para que eu não tenha que pensar, para que eu não tenha que ter esse esforço cognitivo. E aí é um uso que eu classifico como incorreto. Agora, de pontos positivos, falei mal pra caramba até agora, né? Mas de pontos positivos, poxa, a gente consegue acesso à informação de uma forma absurdamente fácil. Isso, ao mesmo tempo que é negativo, é muito positivo. Se eu sei qual informação que eu quero, se eu vou ler a informação e trabalhar com a informação, igual você falou, e eu achei esse exemplo genial, inclusive, dá para a gente trabalhar várias estratégias de aprendizagem nisso. Você lia um texto com um dicionário do lado, você não entendia o negócio, você pesquisava, você anotava e você reescrevia aquilo ali. Você fazia uma mini paródia, acho que não é bem uma paródia, eu esqueci o nome da estratégia, mas você reescrevia aquilo ali com as suas palavras. O seu entendimento, foi colocado no papel. Se a gente fizer isso com o que a IA dá pra gente e procurar criar essas conexões, maravilhoso. Mas a questão é, a gente precisa ensinar as pessoas a utilizar a IA. Inclusive, esse é um dos objetivos, né, que eu estou tendo como professor da pós, de mostrar para a galera que eles não podem acreditar em tudo, não pode aceitar todas as respostas prontas. E se eles não podem aceitar todas as respostas, como é que eles trabalham aquela informação? Será que se eu pegar o mesmo prompt e colocar numa outra IA e eu ver o que ela me traz, será que isso faz sentido?
Será que eu posso confiar? E assim a gente vai modelando isso. A gente pode, por exemplo, pegar ali estudar sobre tópicos que, poxa, envolvem um conhecimento muito profundo. É, me explica o que acontece nesse livro aqui de forma simples. Tá, beleza. Então eu não preciso ler o livro? Claro que se você ler o livro vai ser muito mais legal. Óbvio, o livro ele foi escrito para ser lido. Mas se às vezes você pede os principais conceitos, ele te explica, e depois, eu estou sem tempo para ler o livro hoje. Então, você pede os principais conceitos e começa a linkar aquilo ali com a sua vivência, com seus conhecimentos prévios e assim por diante, fica sensacional. É um acesso à informação que a gente nunca teve na história da humanidade. Então, isso é muito positivo, mas tem que saber usar. Esses são os principais pontos. Sim. Acho que nesse bate-papo nosso aqui, Leandro, a gente consegue mostrar para educadores que vão visitar essa página e também pessoas que têm interesse pela área da educação, o como você saber um conteúdo e achar que basta você saber para você compartilhar esse conteúdo é uma ideia furada. Sim. O quanto nós precisamos, como educadores, evoluirmos em várias áreas de conhecimento. Tem pessoas que me falam assim, daqui a pouco eu tenho que saber de psicologia. Eu falo, sim. Daqui a pouco eu tenho que saber de tecnologia. Sim. De comunicação, muito. Ou seja, quanto a educação é muito mais complexa, e ao mesmo tempo deveria ser simplificado o processo todo, mas o quanto é complexo por conta da nossa falta de informação. E inclusive te cortando um pouquinho, a comunicação ela é muito importante para você ser preciso até no prompt que você está fazendo para amanhã. Se você não tem uma noção ali de que palavra que eu vou usar, qual o sentido que eu quero dar para esse negócio, será que a minha frase está precisa ou será que está cheia de generalizações? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Poxa, aí a gente também vai ter uma respostazinha meio meia boca do... Sim. Ontem eu assisti no Karnal, o Karnal estava dando uma entrevista, o Leandro Karnal, e seu xará aí de nome, e ele falou uma coisa muito interessante, eu quero até terminar essa nossa conversa com isso. Ele falou assim, ensine sinônimos para os seus filhos. Educadores, ensinem sinônimos, porque quanto mais sinônimos uma pessoa tem, mais fácil ele vai conseguir comunicar aquilo que ele quer comunicar, né? Expandir essa sua comunicação. Leandro, muito obrigado por esse bate-papo aí, por trazer tanta luz aí sobre esse universo da neurociência e educação. Espero que a gente tenha outras oportunidades em outros momentos de estar junto novamente. Com certeza, só chamar, adorei estar aqui. Espero que você tenha gostado aí também, que está acessando esse conteúdo. E maravilhoso ter esse tipo de conversa, assim, é sempre muito elucidativo, né? Muito explicativo das coisas também. Muito bem, quero agradecer você que ficou aqui assistindo esse nosso bate-papo. Em breve teremos mais um episódio de Neurodiálogos. Valeu!